Apruma, porque agora tem, ó, bomba. Caiu. Polêmica. Vamos relembrar aqui que teve um caso que destacou novamente o ex-BBB Domini, né, que se envolveu com a briga com o ex-sócio dele. E temos novidades a respeito deste caso. Esse momento de agressão aí rendeu muita coisa, né, Vasti? Exatamente. Por quê? A gente, nesse episódio, a gente escutou todos os lados. A gente escutou o Domini, a gente escutou a esposa, a gente escutou o Ailton, a gente escutou o advogado e a gente escutou as pessoas envolvidas nesse vídeo, nessa discussão, nessa violência, essa agressão física. Inclusive, pedidos de desculpa nós tivemos aqui, né? Sim, eu acho que foi a última notícia que a gente de excessos, teve. Né? Foi essa, o reconhecimento de que realmente ali extrapolou todos os limites e que no momento da raiva agiu de forma errada e a agressão, então, assumindo, né? Não tinha nem o que contestar também diante das imagens. Essa tinha sido a última. Porque aí surgiu um áudio, então, a Fábio Oliveira divulgou um áudio do Domini ameaçando. Essa ameaça seria uma ameaça para o Ailton. Que é um dos proprietários do bar. Um dos proprietários, o que fica caído no chão, que o Domini tá ali de soco em cima. Certo. É o Ailton. Depois o advogado chega e leva uns safanão ali também. O Ailton teria recebido esse áudio do Domini ameaçando ele. E aí isso trouxe uma seriedade sobre o assunto, uma continuidade sobre o assunto. Ou seja, houve uma agressão, houve um pedido de desculpa e depois houve uma nova ameaça. Retomando então as agressões, que acaba sendo uma agressão também. Exatamente. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir esse áudio. E aí eu te conto também tudo que tem por trás desse áudio, porque aí a gente foi atrás de saber tintim por tintim desse áudio, da veracidade desse áudio. Como eu falei aqui, a gente sempre vai atrás de apurar todas as informações para que você possa confiar no que a gente está dizendo. Então a gente foi atrás de onde veio esse áudio, como que foi, como que se deu isso, qual era o contexto. E aí a gente traz para você tudo sobre esse áudio que chama bastante atenção. Então, escuta aí. Vamos ouvir. Você me respeita, fala na minha cara, vai me arrebentar, você e ele, no pra te mostrar o que é homem, tá bom? Esse foi o áudio que o Ailton falou que recebeu. Exato, que a Fábio Oliveira disse que o Ailton tinha recebido. Seria uma ameaça do Domini pro Ailton. Tá. Então, o que aconteceu? Nós fomos entrar em contato com o Domini. O Domini foi super gentil a primeira vez que passou aqui pelo programa e, mais uma vez, foi muito solícita com a gente e, com exclusividade, falou com a nossa equipe a respeito deste áudio aí. Eita. Exatamente. E aí ele foi explicar, então, o que é que diz respeito a esse áudio. E aí ele disse, ele sempre quis aparecer na mídia. E aí tá falando sobre o Ailton. O Ailton, certo. Ele quer aparecer em cima de outro e esse áudio não é dele. É de um humorista que é amigo meu e que usa em uma piada que contamos sempre. Para mim, o assunto encerrou na delegacia. Sim, porque foi quando eles chegaram à delegacia que falaram que ia resolver a coisa na justiça, certo? Exatamente. Foi prestar depoimento diante da agressão e tudo mais. Então, o Domini está dizendo que esse áudio estaria fora de contexto. Foi uma imitação de um comediante imitando ele. E por isso que... eu até entendi que nem é uma imitação, eu entendi que é mesmo o áudio dele, mas que é usado como piada, como se ele tivesse gravado aquilo em um contexto de piada. E que o comediante usa isso como piada. Entendi. Não como uma obra uma dele. Uma ameaça verdadeira. Tá, entendi. Mas, agora, olha só a bomba. O que acontece? Tivemos uma reviravolta no caso do Domini, porque nós fomos atrás para saber quem é o tal comediante. Exatamente. Que, no caso, o comediante é o Marcos Bazar, quem o Domini cita aí. É o comediante Marcos Bazar, inclusive humorista aqui da nossa região, humorista de Patrocínio. E passou pela Record, fez o programa da Ana Hickman uma temporada. Por muito tempo, exatamente. E aí nós fomos, então, conversar com o Marcos para entender se esse era mesmo o contexto desse áudio, porque isso muda completamente, né? Troca a seriedade. E põe mais um elemento na história toda, né? É uma amizade entre os dois?
né? A princípio, parecia apenas que era... a ideia de procurar o Marcos era só descobrir se esse áudio realmente tinha sido tirado de contexto e se era inicialmente pensado como uma piada e que tem sido usado para divulgar como se fosse uma agressão. Sim. Então vamos procurar o humorista que é citado para que ele possa confirmar a história. Isso mesmo. E a nossa E aí equipe que muda conseguiu tudo, gente. falar com o Marcos. Como assim, gente? Que é isso? Nossa, eu tô até arrepiada. Fica Porque mesmo. não só não existe essa confirmação, Ih, como existe uma nova acusação, o quê? uma nova polêmica, Como assim? uma nova briga. Agora, quem acusa é o Marcos Bazar, que faz uma acusação contra o Domini. Ai, gente Você do vê céu. quanto mais mexe, pior vai fica. ficando. Vamos ver o vídeo que o Marcos Bazar mandou para nossa equipe. Bora? Também Pode com ser? exclusividade. Obrigada, viu, Ai, Marcos, eu vou por ver ter daqui. participado aqui com a gente. Vamos Vamos ver. ver. Olá, amigos da TV Paranaíba. Muito prazer, eu sou o Marcos Bazar, eu sou comediante e atualmente eu moro nos Estados Unidos, depois de ter passado por todos os programas de televisão aí no Brasil. E no mês passado eu fiquei sabendo aí desse acontecimento do Domini aí, que agrediu um cara no bar. E eu resolvi postar um vídeo contando o que aconteceu entre eu e o Domini. A gente era muito amigo, ao ponto de, no ano passado, 2022, eu indiquei ele para uma campanha política. Eu estava no Brasil em junho, julho, e indiquei ele para uma campanha política. E ele acabou fechando com o deputado. E antes disso, ele perguntou quanto que eu queria de comissão do que ele ganhasse. Eu fui pedir 10% do que ele ganhasse. Isso é de praxe no nosso meio. Muita gente indicava meu show, pagava comissão. Cheguei a pagar comissão até de 20%, 25%. O Domini também já pagou comissões altíssimas, mas fechamos em 10%. Eu voltei para os Estados Unidos e quando ele recebeu o dinheiro da campanha, ele recebeu em 2 parcelas, ao invés de depositar para mim, ele depositou para um outro amigo meu que estava trabalhando com o deputado. Faz sentido nenhum isso. 2 parcelas ele fez isso. Uma foi o Domini transferindo pro cara uma parcela. A outra parcela, segundo os comprovantes que o Domini me mandou para provar que pagou a comissão, foi da esposa do Domini pro cara. Eu fiquei muito chateado com isso, eles não sabiam explicar o porquê isso, e o cara que estava com dinheiro na conta sumiu, me bloqueou e eu comecei a cobrar do Domini, porque é lógico, o Domini depositar para mim, depositou pro cara. Inclusive, 2 vezes eu tive no Brasil e não tivemos os 3 juntos e o Domini não foi incisivo em cobrar do cara. Eu e o cara que ele depositou na conta do cara lá e não cobrou veementemente. Eu voltei para os Estados Unidos e continuei cobrando do Domini. Os advogados falaram, olha, você não tem prova nenhuma de que o outro cara te deve. Quem te deve é o Domini. Você tem os áudios, todas as gravações provando que é o Domini que te deve. O Domini foi ficando irritado com isso. Segundo a esposa dele, quando ele fica irritado e pressionado, ele empina a carroça. Quer dizer, empinar a carroça é ficar brabinho, virar o nervosinho e ameaçar os outros. Igual ele me ameaçou. E agora, essa semana aí, saiu uma matéria mostrando um áudio do Domini ameaçando o Ayrton. Não, aquele áudio não é pro Ayrton, lá do bar. Aquele áudio é do Domini pra mim. Ele está no vídeo que eu fiz, que está no meu Instagram. Alguém retirou, fez a matéria e colocou ele na matéria como se fosse do Domini pro Ayrton. Eu não tenho nada com isso, aquele áudio foi pra mim. Você entendeu? Então, só quero dizer o seguinte, o Domini continua me devendo, o áudio é verdadeiro, ele falou que é brincadeira entre eu e ele, que brincadeira o quê? Isso, dinheiro pra mim é sério. Agora ele levou na palhaçada porque ele não tem mais argumento de falar por que ele depositou pro outro cara. Por que ele ainda me deve e não me paga. Só isso. Então, gostaria de agradecer aí a audiência da TV Paranaíba por eu fazer essa explicação. Então, Domini, me pague. Você continua me devendo a comissão e ainda por cima me ameaçou. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho. Tchau. Valeu, Marcos. Então, realmente não foi piada, Gente, vocês- não. Que vergonha. Que vergonha! Que Que vexame. vergonha! Não, porque como é que ele inventa uma história dessa e coloca o outro que não tá na amizade? Nem não, no Brasil, né? nem A no sorte que Brasil. tem em rede social, achamos o Marcos Bazar que mandou esse vídeo pra gente.